Minha gente, o livro de hoje começa com uma pergunta que de fato nos tira da nossa zona de conforto. O que você espera para falar agora que o silêncio já não te protege? Estamos falando de uma obra que não é apenas teoria, mas sim um manual de sobrevivência para quem habita nas bordas do sistema. E fica até o final, porque a forma com que essa autora conecta a nossa subjetividade com a luta política vai te dar as chaves para entender que a nossa diferença não é uma fraqueza, mas sim o nosso maior reservatório de poder. Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. E vai deixando também o seu joinha, porque depois você esquece. E o meu agradecimento especial a todo mundo que fortalece a existência desse belo canal através do Apoia-se ou do Pix. Se você quiser nos ajudar financeiramente, as informações estão na tela e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. E você sabe, né? O teu engajamento é fundamental para fazer com que o YouTube entregue ou não esse conteúdo aqui para mais pessoas. É verdade. Mas sem pressão. O livro de hoje é essa belezinha aqui, ó. Uma coletânea de ensaios e palestras de Audre Geraldine Lorde, ou simplesmente Audre Lorde. Ela é filha de caribenhos, nasceu em 18 de fevereiro de 1934 no Harlem, em Nova York. Fica até o final desse vídeo que eu te conto por que o título desse livro é tão especial. Audre foi uma intelectual completa. Ela foi escritora, bibliotecária, filósofa, poeta. Mas para a gente entender ela, a gente precisa entender a sua coragem de viver a própria verdade. Em 1962, ela se casa com Edwin Rollins, um homem branco e gay. Foi um casamento estratégico, uma forma de ambos protegerem as suas identidades em uma época de intensa discriminação homofóbica. Eles mantiveram um relacionamento aberto, o que permitiu que ambos buscassem os seus verdadeiros afetos. Audrey sempre desejou ser mãe e teve 2 filhos, Elizabeth e Jonathan. Isso antes de se divorciar em 1970. Ela já tinha certeza da sua sexualidade desde os 20 anos e após o divórcio viveu com a sua parceira, Frances Clayton, por mais de 2 décadas. Ela se definia como uma mulher negra, lésbica, mãe, guerreira e poeta. Uma resistência ativa contra qualquer caixa que o sistema tentasse colocá-la. Sua obra se tornou base para a gente entender que o racismo, o sexismo e as questões de gênero não são problemas separados, mas se cruzam no corpo. Audrey nos ensina, como também JJ Bola nos apontava no livro Seja Homem, que aliás tem um vídeo aqui no canal, que a nossa subjetividade é um verdadeiro campo de batalha. E minha gente, nesse livro aqui, ela traz aquele ensinamento que, se possível fosse, a gente devia tatuar na nossa alma. As ferramentas do mestre nunca derrubarão a casa do mestre. É um diálogo direto com o que Frantz Fanon denunciou sobre a alienação. Audrey nos ensina que a verdadeira mudança exige que a gente use ferramentas que o sistema despreza, como o afeto, a escuta e o reconhecimento da nossa diferença. Audrey tem um ensaio nesse livro chamado A Poesia Não é um Luxo. Para ela, a poesia é um lugar onde a gente dá nome ao que ainda não tem forma. Sabe aquele sentimento de injustiça que você sente, mas que ainda não consegue explicar? A poesia ilumina isso para que vire ação política. Enquanto o sistema quer que a gente seja apenas drones de produtividade, como o Emicida descreveu no prefácio do livro de JJ Bola, Audrey diz pra gente: sinto, logo posso ser livre. Aliás, deixa até eu ler um trechinho desse capítulo aqui para vocês. Os patriarcas brancos nos disseram: penso, logo existo. A mãe negra dentro de cada um de nós, a poeta, sussurra em nossos sonhos. Sinto, logo posso ser livre. A poesia cria a linguagem para expressar e registrar essa demanda revolucionária, a implementação da liberdade. De qualquer maneira, a experiência nos ensinou que a ação no presente também é necessária, sempre. Nossas crianças não podem sonhar a menos que vivam, e não podem viver a menos que sejam cuidadas. E quem mais daria a elas o verdadeiro alimento sem o qual seus sonhos não seriam diferentes dos nossos? Se vocês querem que mudemos o mundo um dia, precisamos, pelo menos, viver o suficiente para crescer. Grita a criança. No vídeo sobre o livro Clara da Luz do Mar, a gente viu como o trauma e o silêncio marcam profundamente a geografia do Haiti. Em Salvar o Fogo, o livro de Itamar Vieira Júnior, Moisés é treinado para o silêncio sérvio do mosteiro. Audre Lorde dá uma resposta sincera a esses personagens.
O seu silêncio não vai te proteger. A transformação do silêncio em linguagem é o que nos tira da zona do não ser que Fanon descreveu. Estou falando muito de Fanon, né? Talvez seja uma dica do próximo livro que vem aí no canal. Já nesse livro aqui, Irmã Outside, é um verdadeiro convite a gente celebrar a nossa diferença. Audrey nos convoca a ser pontes. Assim como Bibiana e Belonise atravessaram as páginas de Torturado e Em Salvar o Fogo são a verdadeira ponte da resistência quilombola, Audrey é a ponte entre o sentir e o lutar. Esse título aqui, Irmã Outsider, é o verdadeiro coração do pensamento de Audrey. Ele representa o desejo e a necessidade de conexão, de comunidade, de solidariedade, especialmente entre mulheres negras. É o reconhecimento de que as mulheres negras têm uma base comum e que nenhuma delas deveria lutar sozinha. Já outsider quer dizer forasteira. Representa aquela que está do lado de fora, que não se encaixa nas normas impostas pela sociedade. Audrey se sentia uma outsider em todos os espaços. Era negra em espaços brancos, lésbica em espaços heteronormativos e muitas vezes radical demais para espaços acadêmicos tradicionais. Ao juntar essas duas palavras, ela cria um conceito revolucionário. Ser uma irmã outsider, para Audrey, significa que, embora sejamos diferentes e muitas vezes marginalizadas pelos sistemas de poder, podemos e devemos encontrar irmandade na nossa própria estranheza. Audrey nos faz um convite muito particular nesse livro. Ao invés de a gente tentar ser insiders, fazendo parte do sistema do mestre, ela nos convoca a fortalecer os nossos laços como forasteiras. E é nessa posição de quem vê o sistema de fora que reside a nossa capacidade de imaginar um mundo completamente novo e assim derrubar a casa do mestre. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Esse livro aqui é um verdadeiro soco no estômago, mas é também um abraço muito necessário. E você? O que tem guardado no seu silêncio que precisa virar ação? Deixe aqui nos comentários e vamos transformar esse espaço no nosso quilombo de escuta. Um espaço onde todos e todas que se sentem outsiders encontram a sua irmandade literária e política. E se você quiser comprar esse livro aqui, tem um link da Amazon. Você não vai pagar nada mais por ele, mas vai estar ajudando o canal. Ubuntu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura. Audre Lorde, presente, agora e sempre.